Eu quero ministrar para você, nós estamos ainda numa série, vamos até semana que vem. É um tempo de jejum e eu quero incentivar você, né? Às vezes eu fico, é um momento da igreja jejuar, é importante que você perceba os momentos de Deus. Jesus, certa vez, ele falou, olha, eu comparo essa geração a crianças, porque quando está tendo festa, eles estão chorando. Quando é o momento de velório, eles estão se alegrando. E Jesus diz, olha, eu comparo essa geração a criança, eles não conseguem perceber o que está acontecendo. E é interessante, nós estamos clamando nesses dias por uma igreja de discípulos, e uma característica de uma igreja de discípulos é que essa igreja tem revelação do que Deus quer fazer para aquele tempo. E nós estamos num tempo de jejum, é importante que no tempo de jejum toda a igreja esteja voltada para o jejum. E eu quero te falar, jejum é algo que necessariamente exige a morte da nossa carne, para que o nosso espírito ganhe primazia. Então o jejum necessariamente não é algo simples fisicamente falando. Exige a renúncia, faz parte da nova aliança, é uma prática importante para que o seu espírito tenha primazia sobre o seu corpo. Então é importante que nesses dias você não abra mão disso, não abra mão de uma vez por semana estar aqui, não abra mão dessa prática. Então nós estamos numa série falando sobre manter Jesus no centro, estamos meditando no livro. Eu quero falar hoje sobre a graça perdida. Nós estamos falando nesse livro e nesse tempo sobre a importância de termos Jesus como centro da nossa vida. A importância de não decair da graça. E manter Jesus como centro das nossas vidas é a certeza de uma vida plena. A plenitude de vida tem a ver com ter Jesus no centro. A plenitude do que você pode viver está relacionado diretamente com a sua liberdade para que Jesus possa operar na sua vida. Os melhores dias da sua vida estão relacionados com a sua disposição de permitir que Jesus possa fluir. Eu sei, e várias vezes já aconteceu na minha vida, de encontrar algumas pessoas e elas, infelizmente, nos transmitem o contrário. Elas transmitem a ideia de que quanto mais nós buscarmos a Deus, pior nossa vida vai ficar. Algumas pessoas transmitem a ideia, e aquela não é Deus que quis assim. Olha, eu estou servindo a Deus e olha o que está acontecendo na minha vida. Eu sirvo a Deus e as coisas só pioram. Isso é mentira. E é um sofisma que o diabo colocou. É uma falsa verdade. Por quê? Porque servir a Deus não me exime de passar dificuldades. Servir a Deus não faz com que eu deixe de passar problemas. Servir a Deus não vai fazer com que a minha vida... Por quê? Porque nós estamos num mundo caído. E a oração de Jesus foi, olha, Senhor, guarda eles no mundo. A oração de Jesus foi, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Ninguém manda alguém ter bom ânimo se ele não vai ter desafios, não é verdade? É perigoso quando alguém fala para você, olha, tenha bom ânimo. Aí você fala, alguma coisa vem. Sim ou não? Se Jesus mandou você ter bom ânimo, é porque você vai encontrar desafios. Agora, algo é poderoso, essa guerra já é vencida. Quantos creem? Diga amém. Você participa de uma guerra na qual você já venceu. Por quê? Porque o nosso inimigo está debaixo dos nossos pés. Diga amém por isso. Agora, a plenitude de vida está relacionada com viver no centro da vontade de Deus. E sabe qual é a questão? É triste, é frustrante, mas é verdadeiro. A maioria dos cristãos não estão preocupados com a vontade de Deus. Eles estão preocupados em ter um Deus que cumpra as suas vontades. A maioria dos cristãos não estão muito preocupados com qual é a vontade de Deus, desde que eles tenham um Deus que cumpra as suas próprias vontades. A maioria das pessoas, elas não querem frequentar um lugar, e vamos ser sinceros, elas não querem fazer parte de uma igreja, elas não querem ouvir uma palavra para que elas possam se adequar à vontade de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos estar conformados a esse século, porque a mentalidade desse século humanista, qualquer coisa que se conforme na sua vontade está valendo. Por que nós temos mais de 80% de cristãos no Brasil? E que se dizem cristãos, mas que na sua maioria querem só um Deus que se conforme na minha vontade. Mas a Bíblia está dizendo, olha, não se conforme a isso, isso é uma visão humanista, caída. Você sabe, o Jansen falou sobre política aqui, pastor, porque é importante?
Porque a gente ora a vida inteira e vota nos políticos errados. Aí destrói sua casa, sua família, seus filhos ficam aprendendo besteira na escola. Nós precisamos de sabedoria para tudo. Você precisa de entender que o reino de Deus é integral. É tão espiritual apertar com firma quanto o momento que você levanta a mão na hora da adoração. Quantos creem nisso? Diga amém. Tem o mesmo nível de espiritualidade. A coisa mais espiritual nos próximos dias que você pode fazer é seguir os conselhos aqui. Ir pesquisar os políticos, avaliar qual é o viés ideológico, se aquilo é compatível com a palavra de Deus. É o que de mais espiritual você pode fazer. Agora nós precisamos de entender que nós estamos num contexto de humanismo. Onde na verdade, e nós estávamos sexta-feira aqui com um menino, 2 anos e 9 meses de convertido. Esse cara já levou mais de 10 mil pessoas para Jesus, ele reúne 1.500, às vezes chega até 4 mil pessoas na praça em Brasília. Esse menino, a irmã dele, juíza, 29 anos, suicidou. O pai dele era rico, perdeu tudo num prazo. Num prazo de 3 meses, esse menino foi preso, se eu não me engano, 19 vezes, ele falou aqui. 19 vezes ele foi preso. Esse menino, hoje, ele é um dos evangelistas mais notáveis do Brasil, estava aqui conosco sexta-feira. Agora ele disse, eu defini na minha vida, quando eu voltei para Jesus, eu defini que agora a minha vida era para cumprir o propósito de quem? Jesus. Que o meu dinheiro é para cumprir o propósito de quem? Jesus. Que a minha saúde, que a minha disposição, que a minha casa, que a minha família, tudo isso é para cumprir o propósito de quem? Jesus. Agora, qual que é a grande questão? Não tem como ter Jesus no centro da sua vida, se você quiser usá-lo para fazer aquilo que você quer fazer. Não tem como ter Jesus no centro da sua história, se a sua vida for drenada a usar um Jesus para que eu faça o que eu quero da minha vida. Sabe, não tem coisa mais ilusória do que conduzir a vida assim. Porque a vida é curta demais. Porque os dias passam muito rápido. E usar Deus para aquilo que eu quero fazer, e eu posso te falar mais, Deus é seu pai. Quem é pai aqui sabe. Você vai dar provisão para o seu filho, você não vai deixar de dar provisão. Mas a plenitude da vida, Billy Graham dizia o seguinte, toda vez que o homem pensar em navegar para longe de Deus, o diabo sempre vai te dar um barco pronto. Toda vez, e quando nós falamos de navegar para longe, nós não estamos falando simplesmente de alguém que se desvia, mas nós estamos falando de alguém que perdeu o rumo do propósito, de alguém que perdeu a clareza daquilo que nasceu para ser, de alguém que passa a renunciar, passa a ter um estilo de vida menor do que aquele que nasceu e foi criado para ser. E quando nós falamos sobre o propósito de Deus, a graça perdida, Paulo diz, eu sou o que sou pela graça de Deus. E a graça de Deus comigo não foi vã. Isso quer dizer o quê? O que é a graça de Deus ser vã? É você utilizar a graça de Deus para aquilo que não tem a ver com o seu propósito. Deus, Ele nos dá talentos, Ele nos dá dons. O que é ter uma graça vã? É quando eu pego tudo que Deus me deu e utilizo para aquilo que não deveria ser utilizado. A graça de Deus, Paulo está dizendo, ela não foi vã. Antes eu trabalhei mais que todos os outros, todavia não eu, mas a graça de Deus, qualquer dom de Deus que você tenha recebido, e graça também pode ser traduzida por dom, qualquer coisa que Deus tenha te dado, hoje é um dom. Você acordou hoje, você está aqui, é um dom, é graça de Deus. Quantos creem, diga amém. Sua família é um dom, quantos creem, diga amém. Paulo está dizendo, eu não permiti que nada fosse desperdiçado. Eu não permiti que nada que Deus me deu, e o que é desperdício para Deus? Desperdício é tudo aquilo que eu empreendo fora do propósito que Ele tem para mim. Desperdício é tudo aquilo que eu invisto que está fora daquilo que Deus me criou para ser. Desperdício é qualquer força que eu faço para fazer qualquer empreendimento que não tem a ver com o propósito de Deus. Na Bíblia nós vamos ver uma série de coadjuvantes expressivos, quando o caso é nos desviar do propósito de Deus. Se Jesus é o centro da minha vida, a minha vida tem propósito. Se Jesus é o centro da minha vida, eu tenho um propósito, eu quero te falar, e o propósito é muito mais sublime do que a nossa subsistência. O propósito é muito mais sublime. Nós estamos nesse tempo de jejum, irmãos. Você precisa entender, o propósito de Deus é muito mais sublime que nós pagarmos as nossas contas, de nós termos uma vida tranquila. Isso envolve o propósito, mas o propósito é mais sublime que tudo isso.
O desejo de Deus é nos fazer um canal de amor, de salvação e de transformação das pessoas. O desejo de Deus é fazer através da nossa vida. Eu estava orando semana passada, eu falei, Deus, esse jejum eu preciso ver salvação. No meu tempo de oração devocional, eu falei, Deus, eu sei, o Senhor me criou, a minha vida é muito mais significante do que eu posso enxergar, me dá a realidade da expressão disso. E aí, eu evangelizei uma pessoa, ele estava com um problema no casamento, e ele me mandou uma mensagem essa semana, falou, nós precisamos tomar um café, ele falou, eu preciso me aproximar mais de Jesus, eu preciso conhecer mais Jesus, eu preciso entender mais Jesus. Sabe, a gente vai ver no seu propósito de vida, para aquilo que Deus chamou a fazer. Nesses dias nós estamos falando, e a minha primeira oração é uma igreja de discípulos. Como pastor dessa igreja, eu tenho uma responsabilidade que você entenda que o Evangelho é um chamado de Jesus à profundidade, que o Evangelho é um chamado de Jesus à renúncia, que o Evangelho é um chamado de Jesus a você dar tudo que você tem, o Evangelho é um chamado de Jesus a uma resposta de amor, o Evangelho é um convite de Jesus que a sua vida não seja mais vivida como o mundo vive, como os nécios vivem. A Bíblia diz, aquele que tem esperança só para esse mundo, ele é o mais miserável dos homens. E a minha oração nesses dias é que nós possamos nos reunir aos domingos, não para que possamos falar o que a televisão fala, esperança para essa vida, não que possamos falar aquilo que a universidade hoje fala, esperança para essa vida, não, nós queremos falar sobre a eternidade. Esse é o coração dos discípulos, é porque eles já não estão mais, tudo que eles têm, tudo que eles possuem, está focado na eternidade. E todas as vezes que nós falamos de perder Jesus do centro, você vai ver que você vai encontrar uma série de coadjuvantes que vão possibilitar isso acontecer na sua vida. Na Bíblia eu poderia citar inúmeros casos que comprovam o que Billy Graham diz. Todas as vezes que for para você perder o foco da sua vida, você vai encontrar um barco pronto. Você vai encontrar situações. Você vai encontrar pessoas, às vezes gente bem intencionada. Semana passada eu estava conversando com alguém, e alguém muito bem intencionado deu um conselho para aquela pessoa, alguém que amava ela. Mas esse conselho, e aí quando a pessoa estava falando do conselho, eu lembrei de Saul. Saul estava bem intencionado. Quando Davi chega para guerrear com Golias, o que Saul diz para ele? Menino, larga essa funda. A funda era o propósito de Deus, era como Deus usava ele. Menino, larga essa funda. Pega a minha armadura. Coloca a minha armadura. E Davi vai colocar a armadura de Saul, porque Saul estava sendo bem intencionado. Mas a armadura falava de algo que está longe do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus para Saul tinha a ver com uma funda. Tinha a ver com pedrinhas, 5 pedrinhas. Você vai encontrar, às vezes, pessoas bem intencionadas para te tirar do propósito de Deus. Às vezes você vai encontrar conselhos bem intencionados de pessoas que vão te roubar. Às vezes você vai encontrar coisas que são sutis. Quando Jesus diz, livra-nos do mal, Jesus está falando também, livra-nos do tempo. Porque o tempo é problema. O seu tempo é a sua vida. E às vezes você vai encontrar um monte de coisa no seu dia a dia que te rouba do propósito de Deus. E para viver uma vida espiritual, não tem como comer televisão, não tem como ficar no trabalho o dia inteiro, ir para a faculdade no final do dia, acordar cedo, dormir tarde, nada contra isso, ouvir tudo quanto é porcaria no trabalho, a gente tem que ouvir um monte de coisa na rua, e chegar no final da semana e ter uma vida espiritual, não tem como. Não tem como. Eu digo para você, não tem como crescer no nível espiritual se nós não tivermos uma disposição de colocar na nossa vida e de empreender na nossa vida práticas que nos levem a isso. Só há, e é interessante, perder o favor de Deus, e nós temos falado isso nesses dias, é sair do trajeto que nós somos criados para viver. Pastor, quando eu perco essa cachoeira de favor? Quando eu saio do trajeto que eu fui chamado a viver. Porque só há aprovação e provisão dentro do propósito de Deus para você. Diga assim comigo, só há aprovação e provisão dentro do propósito que eu fui chamado a viver. Aonde que o favor atua, pastor? Dentro do seu propósito. Aonde eu vou ver o favor de Deus sendo liberado na minha vida? Dentro do propósito. Porque no propósito há aprovação e provisão de Deus. Aonde eu vou ver, e é interessante, por isso que Jesus não mente, ele está dizendo,
em 6,33 de Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo? Que se o seu foco estiver naquilo que é o meu foco, haverá aprovação e provisão para tudo aquilo que você fizer. Haverá aprovação e provisão para suas finanças, para o seu casamento, para a sua vida espiritual, para tudo que você fizer dentro do propósito que você nasceu para estar. Quando Abraão resolve por conta própria, eu estou falando aqui da graça perdida, de como você pode desperdiçar a graça de Deus na sua vida. Quando Abraão resolve sair do propósito e ele tem uma ideia, Deus fala para ele: eu vou te dar um filho, e Abraão tem uma brilhante ideia. Tá bom, a esposa dele é um mecanismo ali naquele momento para dar uma ideia para ele, e o barco já está preparado para ele sair do propósito. A própria esposa sugere, possivelmente Agar era uma mulher mais nova, possivelmente Agar cuidava, e a mulher faz essa sugestão para ele: olha, por que você não se deita com a nossa serva? O barco já estava pronto para que ele saísse do propósito. No propósito, quando a gente sai do propósito, toda vez que a gente sai do propósito é por falta de fé. Mas toda vez que a gente sai do propósito, a gente invalida a provisão de Deus para nós. Quando Abraão resolve se deitar com Agar, ele resolve fazer isso, ajudar Deus no propósito. Toda vez que você sai do propósito, você perde essa cachoeira de graça. O resultado é que ele fica 13 anos sem ouvir a voz de Deus. A consequência de Abraão sair do propósito é de que a voz de Deus, o favor de Deus, cessa na vida de Abraão. Eu sei que às vezes o que você chama de diabo, na verdade, é porque você está fora do propósito. Às vezes o que você chama de diabo é só a rota errada. E quando a gente pega um caminho errado, às vezes a gente fica esbravejando, mas quando a gente pega o caminho errado, não adianta. E às vezes o que você fala que é o diabo se levantando é fruto de uma indisposição sua de estar no propósito. Porque se no propósito há provisão e aprovação, fora do propósito não há provisão e não há aprovação. Se no propósito há alegria e contentamento, fora do propósito há um ambiente de angústia. E quando nós olhamos para isso, a graça se torna desperdiçada. Porque todo passo fora do propósito é um passo fora do favor. Quando você conhece que o favor de Deus é algo mais importante que você tem, diga amém. O favor de Deus é algo mais importante. Pastor, vou passar por dificuldade? Vai. Pastor, vou ter problemas na minha vida? Vai, claro que vai. Todos nós temos. E não há ninguém que vai dizer para você: eu não tenho. Mas os problemas, é interessante, a Bíblia diz que José foi vendido como escravo. Quando a Bíblia está falando que José foi vendido como escravo, analisa comigo: era o principal filho do seu pai, era o filho da mulher que o seu pai amava, era aquele que o pai tinha prazer. Esse menino é vendido, seus irmãos jogam ele num calabouço, ele é vendido, e a Bíblia fala que ele estava no mercado para ser vendido. Eu não sei, talvez você ache que José estava bonitão, de roupa, não. Se vendia escravo completamente nu. Talvez você viu já histórias, da história recente do Brasil, de escravos sendo vendidos. Ele não tinha nada, nem uma roupa, nem uma peça de roupa, nem uma cueca da Mesh, não tinha nada. Nem uma cueca colorida, falsificada da Calvin Klein, né? Que o pessoal, para dizer que tinha alguma coisa, não tinha nada. Mas sabe o que a Bíblia fala quando diz que ele estava ali para ser vendido e ele não tinha absolutamente nada? Possivelmente o nome dele tinha sido mudado, ele já não tinha mais nome, ele não tinha família. Um cara que tinha um histórico familiar já não tinha mais, já tinha sido feito certamente um documento novo, ele era só um escravo e não tinha nada. Mas sabe o que a Bíblia fala que ele tinha? E José tinha favor diante de Deus. Sabe qual é a questão? É que dentro do propósito, ainda que você não tenha nada, o mais importante da vida é ter favor. Você pode falar: olha, e o camarada ele tinha tudo, mas não tinha favor, não tem nada. Agora, José, a Bíblia fala: olha, não tinha nada, mas ele tinha favor. José tinha favor diante de Deus. Sabe qual é a questão? É que o favor que José tinha diante de Deus tinha a ver porque ele estava um passo dentro do propósito de Deus. Quando nós olhamos a história de Jonas, em Jonas capítulo 1, e hoje eu estava meditando um pouco sobre Jonas, lá no capítulo 1 de Jonas, no verso 1 ao verso 3, Jonas capítulo 1. Olha o que a Bíblia diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, verso 2: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela,
porque a sua maldade subiu até a minha presença. Verso 3, mas Jonas fugiu da presença de Deus. Jonas fugiu do propósito. Jonas saiu do lugar que era para ele estar, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Eu sei que quando a gente escuta a história de Jonas, pode parecer algo tão absurdo. E você sabe que, você conhece a história. Jonas resolve fugir do lugar que Deus mandou ele estar. Qual é a consequência de Jonas fugir do lugar? Jonas continua sendo filho. Jonas continua sendo amado. Jonas continua sendo alguém que Deus olha para ele, porque o amor de Deus não muda por ele. Mas agora Jonas tem uma vida que está fora do favor. Jonas agora passa a enfrentar algumas situações que é uma consequência de alguém que escolheu fugir do propósito de Deus. E qual é a questão? Eu sei que às vezes a gente olha a narrativa bíblica e a gente se indigna com os absurdos que a gente vê. Não é verdade? Quantos aqui já não ficaram revoltados com Eva? Vários irmãos me falam, pastor, chegando no céu. Hora que falar que é Eva, vamos fazer montinho. Não vai ser nem um só batendo, é montinho. A gente se indigna, mas todo dia nós temos a oportunidade de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. E a gente olha para Eva como se fosse um absurdo. A gente olha a história de Jonas e fala, como um cara recebe uma palavra de Deus? Eu quero que você entenda, Deus na nova aliança não está preocupado em falar audivelmente ao seu ouvido, filho, esse é meu propósito, pegue o papel e a caneta. Ele te deu espírito, exercita o seu espírito. Seu espírito é para ser exercitado. Pastor, como eu ouço a voz de Deus exercitando o seu espírito? Eu sei que parece um absurdo um cara receber uma palavra de Deus e ele resolver pegar um navio para o outro lado. Mas isso é o reflexo de alguém que está fora do favor de Deus. Quando Deus tem um posicionamento de vida para você, eu quero te dizer, a plena satisfação está dentro de estar naquilo que Deus chamou para estar. Jonas agora ele pega um navio e a Bíblia diz que Deus manda ele para Nínive, ele resolve ir para Tarsis. E aqui me mostra algo, propósito não é obrigação. Propósito não é obrigação. Entenda que Deus nunca te obriga a ter fé para obedecê-lo. Deus nunca vai te obrigar. No entanto, a vida abundante está dentro daquilo que Deus planejou. A Bíblia fala, Deus falou para Jonas, Jonas vai para Nínive. Para onde que Jonas foi? Para Tarsis. E aí por isso nesses dias eu estou orando para que nós possamos crescer em maturidade, porque criança é expert nisso. Criança é expert em fazer isso. Filho, você vai chegar na festa. Por favor, não vá em determinado cômodo da casa do fulano. Chega no lugar, onde a criança quer ir? No lugar. Aqui está mostrando que propósito não é obrigação. Deus não te obriga a viver o propósito dele. Deus não coloca, olha, você vai viver meu propósito. Ontem eu estava falando aqui com os políticos. Nós não somos a favor da ditadura cristã. Nós não somos a favor que terreno de macumba. Tem irmão que fala, vou votar. Se alguém falasse que ia fechar todos os terreiros de macumba, eu ia votar nele. Não, nós não queremos que feche todos os terreiros de macumba. Eu quero que o terreiro de macumba tenha a mesma oportunidade e tenha a mesma liberdade que uma igreja evangélica tem. Porque Deus não colocou a ditadura cristã no mundo. Ele não obrigou ninguém a ser. Ele não falou que tinha que ser. Agora, nós vamos prezar pela moral do país. Nós vamos lutar para que algumas leis não passem mesmo. Nós vamos lutar, como dizia o Jansen aqui, especialista em política, gostei. Ele falou, sabe por quê? O casamento mesmo. Por que nós somos contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, pautado pela Constituição? Porque o casamento veio antes do Estado. O Estado foi criado depois do casamento. Então, se o Estado não criou o casamento, ele não tem poder de definir sobre o casamento. Quem criou o casamento foi Deus. Quem tem poder de definir sobre o casamento é Deus. Eu gostei da resposta. Agora, sabe o que é interessante? É que Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus dá uma palavra para Jonas, propósito não é obrigação. Seu propósito de vida você não está obrigado a viver. Eu quero te dizer mais. Propósito não quer dizer que você vai viver. Porque Deus nunca vai. Tem irmão que tem essa falsa ilusão. Né? Não, Deus te permite. Ele te ama. Ele te constrange em amor. Mas Ele te permite. Porque propósito não é obrigação. Você não está obrigado a viver o propósito que Deus criou para você. Mas quero te falar, a provisão e o melhor lugar do mundo é estar
no propósito que Deus criou para você. Quando nós olhamos essa história de Jonas, você sempre vai ter problemas com as promessas de Deus, quando você assume a responsabilidade de cumpri-las. Você vai ver que todo homem na Bíblia que quis cumprir as promessas de Deus na sua própria força, ele teve um problema. Todo homem na Bíblia que olhou as promessas de Deus e disse, eu vou cumprir as promessas de Deus, eu vou dar um jeito para que isso se torne real, ele tem um problema. A justiça própria, ela se manifesta todas as vezes que a gente quer fazer algo que Deus nos mandou fazer. Quando Deus te fala algo, e quando Deus compartilha algo, Deus não está te pedindo ajuda. Ele simplesmente está contando com a sua fé. Por isso você sabe, o projeto de Deus não é que você faça algo, é que você só creia. O projeto de Deus, quando Ele te compartilha algo, não é porque Ele está precisando de ajuda. Deus não compartilha nada conosco porque Ele está precisando de uma mão. Ele não compartilha nada conosco porque Ele está falando, olha, como eu não vou conseguir fazer sozinho? Não, Deus compartilha tão somente para que o algo mais poderoso que existe, se chama fé, seja desenvolvido. Deus, quando nos compartilha, Ele só espera o quê? Nós possamos crer. E qual que é a loucura de depender de Deus? É só crer em Deus. Porque todas as vezes Deus nos compartilha algo e você quer colaborar da sua forma, você sempre vai ter um problema. Você sempre vai ter o problema de querer fazer do seu jeito, querer fazer da sua forma, colocar o seu jeito. Mas todas as vezes Deus nos compartilha algo. Sabe por que Jonas, ele foge do propósito de Deus? É porque Jonas ficou imaginando como que ele poderia contribuir naquele propósito. E ele se frustra porque ele olha e fala, Nínive é muito difícil. Nínive é muito problemático. É porque ele achou que Deus estava compartilhando o propósito que precisava de ajuda. Deus não compartilhou o propósito que precisava de ajuda. Deus compartilhou o propósito que precisava que simplesmente ele cresça. E todas as vezes que a gente olha para o propósito de Deus, e nós temos uma atitude de querer ajudar Deus, nós vamos cair em dois extremos problemáticos. Ou nós vamos cair no extremo de Jonas, de fugir do propósito, de se esconder, de querer fugir para o outro lado, de dizer, não, comigo não, Deus. Você pegou a pessoa errada, porque você está achando que tem alguma coisa sua nisso. Ou nós vamos cair no extremo de Pedro. Jonas e Pedro são dois extremos da fuga do propósito. Pedro é o outro extremo. Enquanto Jonas é o extremo de sair do propósito, porque ele olha e diz, eu não posso fazer, mas é porque ele se colocou na equação. O propósito de Deus não precisa de você na equação. Sabe, eu não sei se você consegue meditar na perplexidade, na grandiosidade da vida. O fato de você ter nascido já mostra que Deus acredita demais em você. Já mostra, já tem a prova científica do seu nascimento, já tem todas as contribuições necessárias para dizer que Deus não te escolheu por engano, não tem como enganar. Tem todas as realidades para dizer que Deus te escolhe porque Ele acredita em você, porque Ele quer fazer algo através de você. Jonas é alguém que olha e fala, poxa, isso que Deus quer fazer é muito grande, ir para Nínive eu não vou nesse negócio, eu vou morrer, vai ser um problema para a minha vida, eu não tenho capacidade de fazer, então ele foge. Mas Pedro é o outro extremo, Pedro é o extremo de que eu consigo fazer o que Deus está falando. Por isso que, momentos antes de trair Jesus, ele fala o que? Mestre, e hoje eu estava meditando, por você eu entrego a minha vida, eu morrerei por ti. Eu acho legal que a resposta de Jesus é muito irônica. Jesus fala, você morrerá por mim? Porque Pedro é um outro extremo de alguém que pega o propósito e fala, eu consigo cumprir. Abraão é o extremo de quem pega o propósito e fala, eu consigo fazer isso acontecer. E sabe o que acontece? Os dois extremos não dependem de Deus. Eles dependem deles mesmos. E por isso eles não conseguem ver o propósito se desenvolvendo. Porque o que você pode fazer sempre te levará a uma atitude de independência de Deus. Eu acho tão interessante, estava meditando essa semana, nós falamos aqui, Efésios 3:20, diz que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O próprio Jesus, Ele nos incentiva a pedir, Ele diz, pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, porque todo que pede, recebe, o que bate, o que busca, encontra, o que bate, se abre. O próprio Jesus, Ele conta a parábola da viúva iníqua. É por isso que o seu tempo de jejum você tem que ter alvo. Pastor, estou jejuando, mas não tem alvo. Você está fazendo errado. Tem que ter alvo. Jesus fala, olha, tinha uma viúva que ela importunava o juiz.
E Jesus está falando, alguns comentários bíblicos vai colocar, Jesus falando sobre a insistência na oração. Sabe por quê? Porque é tão interessante como o reino de Deus se move por dependência e não por necessidade. Deus não se move por necessidade. Sabia disso? Deus não se move por necessidade. Pastor, estou com uma necessidade lá em casa, um problemão financeiro. Se Deus se movesse por necessidade, aonde tem o maior problema financeiro aqui na nossa igreja, era onde Deus estava mais agindo. Deus não se move por necessidade, Deus se move por dependência. Porque nem toda necessidade tem dependência de Deus, não é verdade? Mas onde tem dependência de Deus, sempre tem agir de Deus. Todas as vezes que nós tentamos fazer pelo nosso próprio braço, nós caímos num contexto de independência. E independência sempre produz morte. Porque todas as vezes que nós conduzimos a nossa vida sozinhos, nós sempre estamos indo para o rumo errado. Porque Deus ama dependência e não ajuda. Deus não precisa da sua ajuda, Ele precisa da sua dependência. E quando nós dependemos, depender é diferente de tentar ajudar Deus. Depender de Deus é diferente de eu querer dar uma mãozinha para Deus. Depender de Deus é eu simplesmente descansar naquilo que Deus está fazendo. Jonas agora ele vai querer então fazer do jeito dele. E quando ele faz do jeito dele, acontece uma catástrofe. E esses desastres nem sempre são obra do diabo. Às vezes desastres da nossa vida é a falta de Jesus. Às vezes o desastre que está no seu casamento não é o diabo, é a falta de Jesus lá. Às vezes o desastre das suas finanças não é porque o diabo está nas suas finanças, é porque está faltando Jesus nas suas finanças. Às vezes o seu desastre emocional não é porque o diabo está lá, é porque está faltando Jesus lá. O desastre de Jonas não tinha nada a ver com o diabo, era a ausência de Cristo. A ausência do que de Cristo? Da centralidade de Cristo. Não é o Jesus que eu vejo de domingo, é o Jesus que é o centro da minha história. Não é o Jesus que tão somente eu confessei um dia, e esse é muito poderoso, ele opera todas as salvações, mas é o Jesus que é real na minha vida para conduzir a minha história, para dar a direção da minha vida, para conduzir os meus passos. Jonas agora ele vai viver num lugar, e a Bíblia fala então que Jonas entra no barco, e nesse barco de fuga, Jonas entra nesse barco de fuga, ele não se sente confortável, a Bíblia diz que ele vai dormir no meio de uma tempestade, ele passa a ter uma vida indiferente. Sabe, que Deus nos livre disso. Porque uma das estratégias do diabo quando a gente sai do propósito é querer produzir sono, é querer gerar indiferença, é querer levar você a olhar e falar, não, o propósito de Deus e nada, eu não sei como, nós não somos essa igreja, irmãos, amém? Nós não somos essa igreja que diz, não, eu sei que Deus tem um propósito para mim, mas pastor, eu estou bem do jeito que eu estou, não. E Jonas vai dormir, e a Bíblia diz que começa uma grande tempestade, ali é Deus atraindo Jonas, e aí Jonas é lançado ao mar, na verdade ele está ali naquele contexto, todo mundo percebe que o problema ali é Jonas no barco, e aí ele é engolido por uma baleia, que é um lugar de extremo desconforto. É interessante porque a barriga do peixe é um lugar desconfortável. E você fala, pastor, esse lugar desconfortável, todo mundo passa por lugares desconfortáveis. Eu te falei de José que nu sendo vendido, numa situação desconfortável. Agora eu te falo de Jonas, na barriga do peixe, situação desconfortável também. Os dois estão na situação desconfortável. Pode falar, José está numa boa. José está tranquilo. José está em paz. Mas peraí, José não está sendo vendido nu, sem preço, sem valor nenhum. O camarada que tinha uma família, e Jonas não está na barriga do peixe, não parece que a situação é igual? Só parece, mas não é a mesma situação. Os dois estão passando por uma situação de dificuldade, mas José está dentro do propósito, e porque ele está dentro do propósito, ele tem favor. Pastor, não é igual, passar problema de casamento, todo mundo vai passar, mas não é igual, para quem está fora do propósito, é diferente para quem está dentro do propósito. Pastor, não é igual, passar por problema financeiro não é igual para todo mundo, não é igual para todo mundo. No caminho do propósito, você vai passar por problemas, mas tem algo, tem uma diferença. A graça não é perdida, tem favor lá no meio da dificuldade financeira, tem favor lá no meio da dificuldade do casamento, tem favor lá no meio do dia da adversidade. Agora, quando nós saímos do propósito, nós perdemos o favor, nós invalidamos, a graça se torna vã, se torna nula. Agora Jonas, ele está dentro da barriga do peixe. Mas sabe o que é interessante?
Jonas agora ele vai clamar para que ele volte ao propósito. Jonas vai encarar agora que ele precisa de voltar para esse lugar que Deus tinha chamado ele para estar. E eu quero falar algo para você: não tenha medo de enfrentar o mar se ele for o único trajeto de volta para o propósito. Não tenha medo de enfrentar nada que seja um trajeto necessário para que você volte ao lugar do propósito. Não tenha medo de se posicionar consigo mesmo. Não tenha medo de perdoar. Não tenha medo de colocar posicionamentos na sua vida, aqueles posicionamentos necessários para que você esteja no lugar do propósito. Não tenha medo de enfrentá-los. Não tenha medo de posicionar o seu coração com aquilo que precisa ser o trajeto de volta para aquilo que Deus te chamou a viver. Sabe por quê? Porque Jonas vai passar 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. Fala de um tempo completo. O 3 na Bíblia aponta para um tempo completo, para uma realidade completa. Mas sabe qual é a questão? É que Jonas ele tem essa percepção do lugar do propósito. Você conhece a história. Ele volta, Deus opera grande salvação, Deus usa ele poderosamente. Mas essa história traz um certo incômodo, porque Jonas termina em Nínive, cumprindo o propósito. Mas essa história traz um incômodo, porque ele podia acabar dentro da barriga do peixe, fora do lugar que Deus chamou ele para estar. Graça perdida, graça desperdiçada. A graça de Deus, ela flui no lugar do propósito. A graça de Deus flui para aquilo que Deus chamou a fazer. A graça de Deus é liberada para o lugar que Ele planejou que você esteja. Você vai ver provisão de Deus em tudo que você precisa, estando dentro do propósito. Você vai ver provisão, cuidado, tudo da parte de Deus. José provou de tudo da parte de Deus, porque a graça não foi perdida, a graça estava dentro do propósito. Para nós encerrarmos, lá em Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, Jesus vai falar algumas parábolas. E Lucas capítulo 15, uma das parábolas que Jesus fala no verso 8, Jesus fala no verso 8 e 9 sobre uma mulher. E ele diz: ao qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Verso 9. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Lá no verso 8, deixa o verso 8 para mim, por gentileza. Essa parábola aqui, Jesus está falando de uma mulher. Jesus está falando da igreja. E essa dracma é um propósito. Essa dracma fala da graça de Deus. E a Bíblia diz então que essa mulher, ela perde uma dessas dracmas. E quando ela perde essa dracma, quando essa mulher por algum motivo ela perde a graça, essa dracma fala da graça. Quando ela perde essa graça, quando ela perde esse favor, deixa eu te dizer, sua vida tem que ser mais fácil em tudo que você faz. Isso é um sinal de favor de Deus na sua vida. É a facilidade em tudo que você faz. É favor em tudo que você faz. É graça liberada em tudo que você coloca a mão. Essa mulher, ela perde a graça. E aí a Bíblia diz que então, que essa mulher, e essa mulher aponta para a igreja, aponta para nós, ela perde isso, e a Bíblia diz então que essa mulher, ela agora acende uma candeia. Lá no tabernáculo, e todas as manhãs eu oro isso. Existia o altar de sacrifício, existia a bacia de bronze no átrio. Quando você entrava no santo lugar, a primeira coisa que existia no santo lugar é o candelabro. O candelabro aponta para os 7 Espíritos de Deus. Cada tocha do candelabro aponta para um Espírito de Deus. Quando você entra e você vai nesse caminho, processo, chegar até o Santo do Santo. Quando você entra no santo lugar, você tem a luz do Espírito que te ilumina. A Bíblia diz que quando essa mulher perde essa dracma, a primeira coisa que ela faz, ela acende a candeia. Acender a candeia fala da disposição de, por meio da palavra, permitir que o Espírito te guie. O salmista diz: lâmpada para os meus pés
é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A primeira disposição dessa mulher, quando ela perde a graça, é permitir que a candeia seja acesa. Sabe, eu sinto no meu coração que há pessoas nesses dias, nós estamos nesse jejum, você está meditando no livro, mas que a graça tem sido nula na sua vida, porque você não tem se posicionado no lugar do propósito, que a graça não tem conseguido operar de maneira abundante, porque talvez você ainda não tenha permitido que essa graça opere para o propósito de Deus. E a Bíblia diz então que ela acende essa candeia, ela varre a casa. Varrer a casa fala de uma disposição de organizar as coisas. A casa dela está desarrumada. E por que está desarrumada? Porque estava escuro. E quando está escuro, a gente não consegue ver o que está fora do lugar. Se você já limpou a casa com a janela fechada, quando você abre a janela, você tem a possibilidade de enxergar muito mais. E agora essa mulher tem a disposição de varrer a casa e procurar atentamente, se posicionar numa disposição de procurar. Sabe o que eu quero dizer para você? É que Deus te criou para estar dentro desse propósito. E que a graça de Deus se torna poderosa e atuante quando você entende que o favor está dentro do propósito. E se o favor está dentro do propósito, o melhor lugar para viver a vida é dentro do propósito. Se o favor está dentro do propósito, o lugar de maior prosperidade em todas as áreas da sua vida é dentro daquilo que Deus chama a viver. Essa mulher agora, ela encontra essa pérola e ela pode fazer uma grande festa.